Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para este sabadão, dia 7 de setembro aí galerinha, dia de muitos jogos. Separei aqui 24 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série A, Corinthians versus Ceará. A equipe do Corinthians aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Ceará aí vem de 2 vitórias e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Corinthians. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Vasco versus Bahia. A equipe do Vasco aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Bahia aí vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bahia e 2 vitórias da equipe do Vasco. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Vasco. O jogo de ambas equipes marcam. Avaí versus Flamengo. A equipe do Avaí aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Flamengo vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias do Avaí, 1 vitória do Flamengo e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Flamengo. O jogo de ambas equipes marcam. Fortaleza versus Fluminense. A equipe do Fortaleza aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Fluminense vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Fortaleza e 2 vitórias do Fluminense. Partida que podemos cravar vitória com empate do Fortaleza. O jogo de ambas equipes marcam. Internacional versus São Paulo. A equipe do Internacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias, 3 jogos de visibilidade. A equipe do São Paulo aí nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Internacional, 2 empates e 1 vitória do São Paulo. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Internacional. O jogo acima de 1 gol e meio. A equipe do Internacional aí é uma equipe forte, jogando como mandante, tem tudo para fazer um bom jogo nesta partida. Goiás versus Palmeiras. A equipe do Goiás aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Palmeiras vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Goiás e 2 vitórias do Palmeiras. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Goiás com empate ou jogo acima de 1 gol e meio. Brasileirão Série B, Botafogo de São Paulo versus América Mineiro. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. A equipe do América Mineiro vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do América Mineiro. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Guarani versus Oeste. A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Oeste vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da equipe do Oeste, 1 vitória do Guarani e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Guarani ou jogo acima de 1 gol e meio. Operário versus Cuiabá Sport. A equipe do Operário aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Cuiabá Sport aí vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Cuiabá Sport, 1 vitória do Operário e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Operário. O jogo de ambas equipes marcam. Sport Recife versus Bragantino. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Bragantino aí também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Bragantino, 2 empates e 1 vitória do Sport Recife. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bragantino, o jogo acima de 1 gol e meio. Euro qualificação aí, Inglaterra versus Bulgária.
A equipe da Inglaterra aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. A equipe da Bulgária aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias da Inglaterra. A partida que podemos cravar, vitória da Inglaterra, o jogo acima de 1,5 gols. França versus Albânia. A equipe da França aí é uma equipe que vem embalada, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A equipe da Albânia vem de 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias da França, 1 da Albânia e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória da equipe da França, o jogo acima de 1,5 gols. Sérvia versus Portugal. A equipe da Sérvia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Portugal vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Portugal e 3 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Portugal. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série C, Playoff, Ipiranga vs Confiança. A equipe do Ipiranga aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos, jogando como mandante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Confiança aí vem oscilando nos últimos 3 jogos como visitante. Nos últimos confrontos que teve aí foi 1 a 0 para o Confiança. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Ipiranga. O jogo abaixo de 2,5 gols. Sampaio Corrêa versus São José. A equipe do Sampaio Corrêa aí é uma equipe que vem de 4 jogos sem vencer, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória. A equipe do São José aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Sampaio Corrêa. O jogo abaixo de 2,5 gols. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Cúcuta versus Bucaramanga. A equipe do Cúcuta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Bucaramanga aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Cúcuta e 2 vitórias do Bucaramanga e 2 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Cúcuta. O jogo de ambas as equipes marcam. Águilas versus Afogados. A equipe do Águilas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Afogados aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Afogados e 3 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Águilas. O jogo de ambas as equipes marcam. Júnior versus Magdalena. A equipe do Júnior aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Magdalena aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Júnior e 4 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Júnior. O jogo de ambas as equipes marcam. Santa Fé versus Milionário. A equipe do Santa Fé aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Milionário vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Santa Fé. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Santa Fé. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia aí, torneio Águila, encerramento, Fortaleza versus Real San Andrés. A equipe do Fortaleza aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Real aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Fortaleza. O jogo acima de 1,5 gols. Estados Unidos aí, MLS, New York City versus New England. A equipe do New York City aí é uma equipe que vem de 1 derrota e 4 vitórias seguidas, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Neo aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do New York City. Não, 1 vitória do New York City, 2 vitórias do New England e 2 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate do New York City. O jogo de ambas as equipes marcam. Cincinnati vs Toronto FC.
A equipe do Cincinnati é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 4 derrotas e um empate. A equipe do Toronto aí vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Toronto FC. O jogo de ambas as equipes marca Orlando City vs Los Angeles FC. A equipe do Orlando City aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Los Angeles FC vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Los Angeles FC. O jogo acima de 1,5 gols. Colorado vs Seattle Sounders. A equipe do Colorado aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Seattle Sounders aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos aí, foram 5 vitórias do Seattle Sounders. Partida que podemos cravar vitória com empate do Seattle Sounders. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando aí todos os links na descrição do vídeo, no nosso Instagram, no nosso grupo do WhatsApp grátis aí, galerinha. Logo estarei criando nosso grupo VIP aí, falou? Quem quiser aí, galerinha, vai lá entrando no nosso grupo do WhatsApp grátis e fala diretamente comigo, falou? Até o próximo vídeo, uma boa sorte para vocês e valeu!